6 de janeiro de 2015, você vê imagens de ruas de Votuporanga. Motoristas reclamam que buracos como esses tornam o trânsito bem mais perigoso. Na edição de hoje, vamos mostrar como está o asfalto em algumas regiões da cidade. E também, reserva ambiental do Jardim Orlando Mastrocola virou depósito de lixo. Moradores reclamam da sujeira deixada por algumas pessoas que passam por ali. Transporte coletivo está mais caro. O reajuste foi de 30 centavos e já foi sentido no bolso dos usuários. Reajuste também é anunciado na conta de água. A partir deste mês, votuporanguenses vão pagar mais caro pelo serviço. E ainda, na série Um Olhar pela Janela, histórias que da população se cruzam com as praças Matriz e São Bento. É agora no TV o Jornal. Boa tarde. Olha só que descaso com o meio ambiente. Em vez de alguns moradores contribuírem para que a reserva ambiental do bairro Jardim Orlando Mastrocola continue bonito e sirva até mesmo como uma área de lazer, tem gente fazendo o local de lixão. Triste, né? Mesmo com 2 ecotudos na cidade, ainda tem pessoas que teimam em descartar o lixo em local incorreto. Restos de materiais para construção e até um bicho de pelúcia são encontrados jogados nesta reserva ambiental que fica no bairro Jardim Orlando Mastrocola, em Votuporanga. O espaço, nas últimas semanas, tem sido utilizado como depósito de lixo. E Carlos, que mora bem próximo, fica indignado com essa situação. A verdade é que eles aproveitam de lugares assim onde tem muito mato, onde ninguém está vendo, e descartam aí, mas é mais fácil para eles, né? Enquanto algumas pessoas jogam lixo aqui neste local, teve um morador deste bairro que teve uma atitude diferente. Ele resolveu instalar esta lixeira aqui, para que as pessoas pudessem jogar o lixo aqui. Mas não é o que está acontecendo. O que pode justificar essa atitude é que falta uma proteção para dificultar a passagem no local. Outro problema, de acordo com os moradores, é que a calçada termina bem antes do final da reserva. A situação aqui é favorável para jogar lixo, porque o mato é bem alto, é árvore, não tem calçada, né, tem um barro danado, então as pessoas acham que já que está tudo desse jeito mesmo, então vamos jogar um pouco mais aí e é assim que funciona. Lembrando que descartar o lixo em áreas como a que acabamos de mostrar na reportagem é crime. Votuporanga, reforçando, tem 2 unidades do Ecotudo que funcionam 24 horas. Lá o votuporanguense pode descartar entulhos e outros materiais. O telefone é o 3422-2854. Eu vou repetir, 3422-2854. E você viu aqui no TV o Jornal na semana passada que algumas avenidas de Votuporanga estavam com mato alto, o que deixou os moradores revoltados e também com medo, já que essas áreas podem servir para a proliferação de animais peçonhentos. Mas depois da nossa reportagem, o problema nestes locais já foi resolvido. Nossa equipe voltou aos bairros Vila América, Chácara Aviação e Estação e encontrou uma situação bem diferente. Profissionais da prefeitura realizaram o trabalho de limpeza. Na Avenida José Silva Melo, onde existia uma verdadeira plantação de carrapichos, todo o mato foi podado, restando apenas a retirada dos restos que ficaram sobre os canteiros. Já na Avenida Onofre de Paula, que liga aos bairros Monte Verde e Residencial Noroeste, a situação está melhor. O mato foi podado e o visual está limpo. Na semana passada, comerciantes chegaram a reclamar da situação devido ao risco da proliferação de animais peçonhentos que existia no local. Já na Avenida Francisco Bueno Baeza, no bairro Estação, conhecida como Avenida da Coacavo, na semana passada a situação chegou ao cúmulo de haver uma moita de colonhão, de cerca de 1,80 m de altura, no canteiro central. Encontramos a equipe da prefeitura realizando a limpeza, devolvendo ao local as condições normais para alívio dos moradores. Ainda bem que tudo já está em ordem, né? Lembrando que essa foi uma denúncia que a nossa redação recebeu e você pode ajudar o nosso jornalismo diário, enviando sugestões para o e-mail jornalismo@tvunifev.com.br ou mesmo ligando para a gente no 17 3405 9978. E as micro e pequenas empresas que quiserem aderir ao novo Simples Nacional
terão até o dia 30 para fazer o pedido. O programa possibilita o pagamento de até 8 tributos federais em apenas uma guia, podendo reduzir em até 40% o imposto. O Simples Nacional ou Super Simples é destinado ao micro e pequeno empresário que fatura até R$ 3.600.000 por ano. Este ano, uma mudança nas regras estendeu o benefício para 142 categorias, como engenheiros, médicos, advogados, arquitetos, psicólogos e outros. E olha só, andar por algumas ruas de Votuporanga está complicado, viu? Nossa equipe percorreu alguns bairros da cidade depois de recebermos reclamações de motoristas que estão indignados com a situação do asfalto da cidade. Nós flagramos vários em ruas e também avenidas. Dá só uma olhada. A atenção redobrada. Além de se preocupar com o trânsito e a sinalização, quem passa por Votuporanga também precisa se atentar aos buracos. Quem passa no cruzamento das ruas José Cômara e Amapá, por exemplo, pode perceber vários deles. Os motoristas precisam desviar para não causar nenhum acidente. Um pouco mais à frente, também na rua José Cômara, esquina com a Guaporé, também encontramos outra situação bem parecida. Na rua Pedro Valério, a mesma coisa, só que este está bem ao lado da calçada, o que representa perigo também para os pedestres. Outro que mais impressiona é o do cruzamento da Avenida 9 de Julho com a rua Santos Dumont. No outro lado da cidade, flagramos mais buracos. Quem segue pela Avenida José Marão Filho e pela rua José Quirino Borges precisa desviar deles, pois são vários. Um pouco mais à frente, entre as ruas José da Cruz Oliveira e João Romano, mais problemas para o motorista. E nós procuramos a assessoria de imprensa da Prefeitura de Votuporanga, porque ficar como está não pode, né? Ela informou que a rua José Cômara, nos cruzamentos com a Amapá e Guaporé, bem como o cruzamento da Avenida 9 de Julho, que tem aquele buraco enorme, com a rua Santos Dumont, receberão um recapeamento que tem previsão para iniciar na próxima semana. As demais ruas serão informadas à Secretaria de Obras para executar os serviços de melhoria, como, por exemplo, tapa-buracos, e nós vamos continuar acompanhando. Dois novos presídios serão construídos na região de Araçatuba. As obras devem começar ainda neste ano e foram anunciadas pelo governo do estado. Elas fazem parte de um total de 9 centros de detenção provisória para presos que ainda não foram condenados. As novas unidades serão instaladas em Lavínia e em Nova Independência. Uma cena impressionante foi registrada ontem na BR-153, próximo ao pedágio de José Bonifácio. A árvore interrompeu o trânsito nos dois sentidos por mais de meia hora. Houve congestionamento, mas nenhum acidente foi registrado. A Polícia Ambiental de Rio Preto prendeu 2 homens no momento em que eles caçavam animais silvestres em Mendonça. Eles também foram autuados pelo crime de porte ilegal de armas. Com eles foram apreendidas 2 espingardas, 4 munições, facas, lanternas e 2 capivaras já abatidas sem couro e vísceras, que totalizaram 47 quilos. A jovem de 15 anos, atacada a marretadas em novembro do ano passado, em São José do Rio Preto, está respirando sem a ajuda de aparelhos desde o dia 1º. Segundo a assessoria de imprensa do hospital de base, a estudante já abriu os olhos, mas não é possível precisar se está consciente. A Polícia Civil ainda está à procura do autor da agressão. Os salários dos professores devem ter um aumento de um pouco mais aí de 13%, segundo a estimativa da Confederação Nacional de Municípios, com base nos critérios que têm sido adotados pelo Ministério da Educação. Com o ajuste, o salário inicial dos professores de escola pública com formação de nível médio e jornada de trabalho de 40 horas semanais passa dos R$ 1.900. E agora nós vamos para o intervalo. No próximo bloco vamos falar da tarifa do transporte coletivo. Os usuários já estão pagando um pouco mais para andar pela cidade. A água também vai ficar mais cara. O reajuste deste ano já foi anunciado pela Saev Ambiental. Tem também a série Um Olhar pela Janela e os comentários esportivos com Edivandro Ferreira. TV Jornal volta já. Estamos de volta e agora com uma notícia para você, motorista. Como está em falta o novo extintor exigido pelo governo com carga ABC, foi prorrogado para mais 90 dias o prazo para que todos consigam comprar.
O adiamento será contado após a publicação de uma nova resolução, mas o Departamento Nacional de Trânsito informou que já não multará quem dirigir sem o extintor. A estudante de jornalismo Michele Cavalcante tem os detalhes. A decisão foi alterada ontem à noite. Com isso, os motoristas poderão ter mais tempo para encontrar o novo extintor e se adequar à nova lei. Após esses 90 dias, os condutores que não cumprirem a determinação podem ter de pagar quase R$ 130 de multa e ainda perder 5 pontos na carteira de habilitação. Segundo o Denatran, a medida garante maior segurança aos motoristas e passageiros. Isso porque os extintores com cargas ABC têm capacidade de combater princípios de incêndio em materiais sólidos, líquidos, inflamáveis e equipamentos energizados. E a notícia veio em boa hora, viu? Porque estava difícil de encontrar este equipamento aqui em Votuporanga. Os motoristas estavam reclamando bastante. Michele, estavam mesmo. Simplesmente o extintor sumiu da nossa cidade e de várias regiões do Brasil, viu? Muito obrigado. Lembrando que a recomendação vale para carros que tenham 10 anos ou mais, pois desde 2005 os veículos produzidos no Brasil já saem de fábrica com o extintor recomendado. E 2015 já começou com alguns reajustes. Em Votuporanga, por exemplo, quem utiliza o transporte coletivo está pagando desde o dia 1º do ano um pouco mais caro pelo serviço. A tarifa, que era de R$ 1,50, agora para quem tem cartão Transporte Cidadão, passou para R$ 1,80. Mayra usa o transporte público todos os dias para trabalhar, só que agora vai ser difícil. Isso porque a tarifa aumentou. Ficou difícil agora que aumentou. O ônibus que eu pego vem lotado porque ele é menor. Todo dia muita gente vem em pé e agora que aumentou vai ficar difícil. A medida é um reajuste feito pela empresa contratada para prestar os serviços. Todo final de ano o contrato reza que há um reajuste. E não podia ser diferente nesse ano por conta disso. Houve um aumento no final de 2013, e agora nós tivemos esse aumento agora para 2015. Eu entendo que esse aumento, mesmo sendo um pequeno aumento, mas é um aumento que ainda assim torna a passagem, como foi dito, uma das passagens mais baratas do Brasil. O valor do bilhete no trecho urbano em Votuporanga vai passar de R$ 2,50 para R$ 2,80. Em Simonsen, de R$ 2,70 para R$ 3,00. Mas a prefeitura vai ajudar na passagem com R$ 1,00. Assim, os moradores vão pagar R$ 1,80 em Votuporanga e R$ 2,00 em Simonsen. Atualmente, aqui em Votuporanga, são 10 linhas e 12 novos ônibus, todos adaptados para portadores de deficiências físicas. Mas a população ainda cobra melhorias. Eu acho que ele podia melhorar um pouco, mas por dentro, porque a situação é bem precária lá dentro. Que às vezes tem algumas coisas quebradas lá dentro. Transporte, tá bom. O que tem que melhorar é aumentar mais os ônibus e diminuir a tarifa, que eu acho que ficou muito caro. E tem mais reajuste vindo por aí. A Saeva Ambiental já anunciou que a conta de água também vai ficar mais cara a partir deste mês. O aumento ficou em 15,5%. Então a tarifa mínima será de R$ 22,95. A alteração foi maior que a do ano passado, quando foi de 9,89%. E hoje o dia amanheceu nublado, as temperaturas amenas e para agora à tarde tem previsão de chuva e deve ficar um pouco mais calor. Confira os detalhes no mapa. Agora à tarde há risco de temporais na região. Pancadas de chuva podem acontecer a qualquer momento. A mínima nesta terça-feira será de 21 graus e a máxima pode chegar a 35. Olha, a série Um Olhar pela Janela começa hoje um novo episódio. Com certeza você vai se identificar com algumas dessas histórias que vamos conferir das praças Matriz e também da São Bento. Hoje vamos conhecer a Praça da Matriz, a Igreja Matriz e a Praça São Bento. Nós pretendemos, nessa reportagem, mostrar a vocês que a praça ela é do povo e que cada uma daquelas pedrinhas que formam o calçamento da praça, ela tem uma memória coletiva, porque todos nós, quando passeamos pela praça, nos lembramos da importância que aquela praça teve na nossa vida, certo? Na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa vida adulta. E ao entrar na Igreja Matriz, nós olhamos para a arquitetura
da Igreja Matriz e nos lembramos do tempo, do progresso, do desenvolvimento, do tempo da fraternidade em que a população se uniu para construir esse cartão de visita da cidade. Para a arquitetura e urbanismo, a praça ela é um dos elementos fundamentais que compõem o espaço urbano, né? Ela é um marco que compõe a estrutura da cidade e talvez, se não o mais importante, um dos mais importantes, porque é nela que se resume a vida da coletividade das pessoas. Ela é o espaço da socialização, né? Embora, infelizmente, ela perdeu um pouco disso ao longo dos tempos, né? Então, ela tem a praça, ao longo da história, ela assume várias características, várias posições. Então, o local da mercadoria, das trocas de informações e trocas de mercadorias, mas com o passar do tempo ela assume uma postura de agregar os valores sociais mesmo, né? Então ela tem que, essa questão da história da cidade, né? Principalmente as praças centrais, as que estão localizadas nas áreas centrais da cidade, ela traz essa gama de informações históricas, e o que é muito importante. E vivi essa praça desde o início de sua concepção. Interessante que, na época, existia um slogan dizendo o seguinte: ou a saúva acaba com o Brasil, ou o Brasil acaba com a saúva. Essa praça aqui era um ninho das saúvas. O primeiro trabalho que o Nabucco fez nessa praça foi acabar com a saúva. Uma vez acabada com a saúva, aí ele começou a fazer o projeto da nossa Praça Fernando Costa, que na época passou a ser exemplo para todas as cidades da nossa região. Várias cidades vizinhas, Magda, por exemplo, fez a praça dela baseado na nossa. E assim muitas outras cidades se basearam, e era um ponto de encontro regional, não só local. E local é natural porque de Votuporanga a praça era muito bem cuidada, jardins, com os canteiros com flores, com ornamentação muito adequada, vegetação diferente daquela que nós estávamos habituados e muito bem cuidada. E a Fonte Luminosa era outro aspecto que todo mundo admirava e gostava, como gosta até hoje. O arquiteto e urbanista, que é o agente que mais trabalha esse espaço público, ele tem que ter esse cuidado, quando ele for trabalhar as praças, de trazer o resgate histórico, né? E também pensar na plasticidade desse ambiente, não só do ponto de vista da estética mesmo da praça, mas do ponto de vista do conforto, porque as praças elas têm uma função muito grande dentro da sociedade, né? E hoje você vê que as pessoas elas se afastam das praças porque elas consideram as praças lugares deteriorados, né? Lugares onde você não tem uma sombra para sentar. Quando você pensa no projeto, você tem que pensar na proximidade dos bancos dessa praça, para até no sentido de unir mais as pessoas, a arborização, né, o porte dessas árvores, trabalhar uma mesclagem para não ficar tão perigoso durante a noite e também não ficar sem sombra durante o dia. Os critérios de iluminação também fazem todo sentido, os portes, né, a altura dessas luminárias que vão estar sendo trabalhadas, os caminhos, para que justamente as praças elas não se configurem apenas como caminhos, né, que é o que elas têm sido utilizadas hoje mais como caminhos. Então as pessoas utilizam as praças para encurtar as distâncias. E as praças elas têm que ter uma conotação dentro da cidade, né? Então as pessoas hoje estão muito ligadas na era da informática, né, o computador, as pessoas ficam sempre ali no celular, uma conversando com a outra, e chega na praça, ela não tem um lugar para ela se socializar, né? E isso acabou meio que né, perdendo um pouco essa cultura, né? As praças que eram tão cheias, né, num determinado período, que as pessoas é o local do romance, né, o local do encontro, e as praças perdeu isso hoje em dia, não tem mais. Eu atribuo parte aos projetos e parte à mudança mesmo na estrutura social das cidades, né? Vamos mudar agora um pouco de assunto, porque o destaque é esporte, com, claro, ele, o nosso querido amigo Edivandro Ferreira, que já está aqui na tela. Boa tarde, Edivandro. Como passou de ontem?
Tranquilo, Wender, uma ótima tarde para você. Quer dizer, nem tão tranquilo assim, né? Ontem o tratamento do olho foi um pouco mais intenso, né? É uma dor que não é muito legal não, viu, Wender? Mas graças a Deus está se recuperando, tá indo bem, né? Recuperando, assim, quase 100%, né? Agora tem que descansar 2 meses, né? O olho tem que ficar quietinho. Aí ele já tirou os pontos, 2 meses para depois ver se vai implantar uma lente. Tô pensando em implantar uma lente, assim, uma cor verde ou azul. Eu acho que vai combinar, talvez um azul... Fica legal, né? É, um azul bem clarinho, assim, essa minha descendência, né, do leste europeu ali, né? Pessoal ali da Escandinávia, da Ucrânia, tudo a ver comigo. Eu acho. Uma lente azul ficaria legal, o que você acha? Ia combinar bem, ia combinar com o nosso uniforme também, né? Pensa por esse lado. O pessoal aí já pode começar a mandar sugestão. Qual deve ser a cor do olho de Edivandro Ferreira ano 2015? E aí, moda, aí cada ano vai uma cor, né? O público escolhe. Como vai ter que mudar de lente, né? Então cada ano vai sendo uma cor. Bacana. A gente tá falando de ano, o Voto Poranguense já está se preparando porque tem jogos, treinos marcados, é isso? Isso mesmo, Eder. Ontem eu conversei com o Marcelo Stringari e depois acabei nem passando aqui essa notícia, né? O Voto Poranguense já marcou aí 2 jogos treinos, né? Aquele treino assim um pouco mais pegado, um pouco mais forte, até mesmo para você saber os adversários, né? Conhecer as equipes adversárias, apesar que não são da mesma divisão, né? Aliás, a Matonense acaba sendo. Então assim, marcou amistoso contra a Matonense, né, a partir do dia 24, contra um jogo treino contra a Matonense e contra o Oeste. Também esses jogos já estão confirmados, segundo o presidente Marcelo Stringari. O que falta aí é ver um possível jogo contra o Mirassol, que seria uma boa também, né? O Mirassol, eu acho que daqui da região é a equipe melhor, assim. Mais forte, né? É a equipe mais forte. Então seria uma boa também fazer esse jogo treino contra o Mirassol. Mas assim, contra a Matonense e contra o Oeste já dá para dar um bom parâmetro para esse elenco que foi montado lá na Copa Paulista, né, na Copinha, montou um elenco bom, razoável, né? Não é aquele time excelente e tudo mais, mas também não é aquele time ruim que muita gente acha que é não. Acho que é um time bom, um time competitivo, né? E claro, trouxeram aí alguns reforços, aproximadamente uns 10 reforços chegaram aqui para esse ano. Então assim, é bom para o pessoal já ir pegando o ritmo de jogo, já ir pegando o entrosamento, porque é aquela história, né? Como diria o grande poeta, jogo é jogo, treino é treino e vice-versa. Tem isso, né? No treino tem aquele pessoal, Ender, que é o conhecido leão de treino. No treino da caneta, no treino da chapéu, da passe longo, tudo mais. Chega na hora do jogo, acabou o homem. O microfone tá caindo aqui, agora eu peguei. E assim, esses 2 jogos são fora, né? E esse do Mirassol seria em Votuporanga, o que é interessante pro time, né? Seria interessante mesmo, né, Eder? Esses 2 jogos treinos, né? O Marcelo confirmou que vai ser fora. Não falou se vai ser na casa do adversário, mas ele também confirmou que não vai ser aqui no Plínio Marim. Esse do Mirassol, se fosse marcado, se conseguisse marcar, aí sim seria aqui no estádio Plínio Marim. Mas é assim, é mais, como, né, a gente estava comentando fora do ar, é mais para montar o elenco fora, né? Aliás, o elenco conhecer o estádio, conhecer o gramado e tudo mais, ver como é que tá. O gramado aqui até que é bom, não é ruim não. Já vi campo pior, para falar a verdade. Assim, também já vi campo melhor, né? Mas assim, o daqui é bom, comparado aos de outras divisões, aí, inclusive até da primeira, é bom. Mas assim, não tem presença da torcida, né? Porque esse jogo treino às vezes é numa segunda-feira, 8 horas da manhã, ou às vezes uma quarta-feira, 3 horas da tarde. Não tem torcida, mas pelo menos dá para o pessoal conhecer o gramado. Grama não é tudo igual não, tem grama diferente, tem uma grama... quanto mais baixa é a grama, mais rápido a bola corre, né? Tem isso também. Às vezes o campo tem um pouco mais de terra, então fica um pouco mais pesado, o jogador cansa mais rápido. Parece que não, mas isso na hora de colocarem, na hora do jogo, isso faz uma enorme diferença. O pessoal sente bastante o clima quando vem jogar em Votuporanga, justamente por isso. A grama que ela é um pouco mais alta, né, e ela é um pouco mais fofa, digamos assim. E isso faz um calor enorme, assim, fora o calor que já faz em Votuporanga. Então muita gente sente a dificuldade de jogar aqui por conta disso. Bacana. E a gente falou ontem da questão dos torcedores comparecer e dar essa força, que é importante, né? O Votuporanguense é conhecido por ter essa torcida muito forte, mas que em 2014 talvez não deu aquele empurrão que precisava para o time, né? É apoiar em todos os momentos, né, Edivandro? Apoiar quando tá 4-0 e o time tá lá na parte de cima da tabela é super fácil. Aí até eu faço isso. Mas o importante é apoiar quando tá perdendo de 1-0, tá 0-0,
o bicho tá pegado, né? Sabe aquela história, o bicho tá pegando? Sim. Essa aí é a hora da torcida, até mesmo porque o jogador fala que não, mas o jogador sente assim quando a equipe tem o apoio da torcida, né? Bom, pelo menos assim. Tem jogador que gosta de jogar com a equipe, com a torcida contra, né? Parece que se sente mais motivado. No caso é assim, é o Emerson Sheik, né? Que agora voltou pro Corinthians. Ele gosta de jogar com a torcida contra. Mas assim, tem jogador que só joga com a torcida do lado. E é importante esse apoio. Em 2014, o pessoal falou muito mal da Votuporanguense, mas se a gente for colocar os prós e os contras, a torcida também não foi aquela torcida excelente, não. Foi uma torcida bem mais ou menos também, viu? O pessoal também tem que ficar atento nessa parte. 2015 começando e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Se tudo der certo, 2015 vai ser o ano da Votuporanguense aí no acesso. É difícil, torcedor também não, a gente também não pode vem aqui enganar o torcedor. Vender não. a ideia, né? É difícil, é pedreira. Essa divisão A3 é uma das mais difíceis, porque ela fica entre o quase amador da série da B1, né, que é a Bzinha, e ela fica quase entre no profissional da A2. E é difícil sim, viu? Não adianta a gente também enganar o torcedor, não. O Votuporanguense tem chance de subir? Tem, como qualquer outra equipe. É difícil? É difícil, tem que correr muito. Não é aquela história assim, porque tem apoio da torcida, montou um time bom, que vamos subir. Não é assim, não. Até mesmo porque as outras equipes também se reforçaram. Né? As outras equipes também contratou o jogador, as outras equipes também têm torcida. Então, assim, é difícil, viu? A galera também não vai lá no estádio achando também que o time tem a obrigação de subir, que é fácil subir, porque não. É complicado. Beleza, a gente continua falando amanhã, estamos de volta. Amanhã estamos de volta, amanhã a gente dá uma passada aí nos times grandes de São Paulo, né? Porque o pessoal está se reforçando, tem aquela história, vou roubar teu jogador aqui, vou roubar teu jogador lá. Tem toda essa história, amanhã a gente vem falando dos times grandes. Beleza, muito obrigado, Edivandro, uma boa tarde para você. Uma ótima tarde para você, então já vai pensando aí qual que deve ser a cor do olho de Edivandro Ferreira, ano 2015. Eu vou opinar lá também, hein? E hoje nós ficamos por aqui. Outras notícias de Votuporanga e região você acompanha logo mais às 6:45 da noite na segunda edição do TV O Jornal. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.